Olá, convido-a e convido a conhecer a filosofia do direito. Quem estuda no campo jurídico, quem faz faculdade de direito, e mesmo quem já fez faculdade de direito e está na caminhada profissional, nos estudos de pós-graduação, nos estudos para concursos no campo jurídico, esta pessoa que está lidando com o fenômeno do direito tem que trabalhar com os grandes horizontes e as grandes explicações a respeito daquilo que é o direito na sociedade. A pergunta sobre o que é o direito é uma pergunta central. Seria o direito algo próximo da justiça? O direito é sempre a justiça? As injustiças estão permeadas pelo mundo jurídico? Esta pergunta é uma pergunta central. Pela história do conhecimento jurídico, ela foi muitas vezes levada adiante, ela foi anunciada por tantas e tantas pessoas que se ocuparam destas questões. E então eu quero, neste momento, dizer a você que está começando sua trajetória jurídica, ou mesmo que está já em outro momento da trajetória do campo do direito, mas está estudando o direito, quero dizer que todas estas questões são centrais para o campo do conhecimento que se chama filosofia do direito. Mas eu também quero, nesta ocasião, chamar a atenção de você que não é do campo jurídico, porque o direito não afeta apenas ao jurista. O jurista e a jurista trabalham com o direito, lidam no afazer do dia a dia com o direito. No entanto, o direito, ele se impõe sobre todas e todos na sociedade. Efetivamente, no campo jurídico, o que nós temos aqui é uma incidência de normas, de contratos, de relações as mais variadas para todas as pessoas. Então, todas as áreas do conhecimento têm que passar por uma informação ou um saber a respeito do direito. Qualquer pessoa, de qualquer campo do conhecimento, que queira saber a respeito do direito, esta pessoa poderá ter informações, às vezes pontuais, sobre um caso, uma norma, um problema, como se resolveu uma tal questão nos tribunais, a chamada jurisprudência, mas esta pessoa pode querer saber também um pouco mais alto acerca do direito. Pode tentar entender, sendo inclusive alguém da vida não jurídica, pode entender por que é o direito que regula a sua vida, a nossa vida. A que se presta o direito em nosso tempo? Então, chega um ponto também em que o não jurista poderá alcançar a mesma pergunta que fará também o jurista quando se defrontar com os quadrantes mais altos a respeito do direito. Este quadrante é o da filosofia do direito. Estou, nesta ocasião aqui, me dirigindo a você que me acompanha para conduzi-la e conduzi-lo aos caminhos da filosofia do direito. E também quero dizer, logo de início, que esta condução sobre o pensamento jurídico, ela já foi feita historicamente há muito tempo. Ela tem sido realizada por séculos, milênios. Algumas vezes de modo brilhante, porque, efetivamente, em muitas ocasiões, houve filósofos e filósofas que se debruçaram sobre os problemas do direito, da justiça, das desgraças da sociedade, das injustiças que muitas vezes se põem, ocorrem em nossa vida e que nos defrontamos com este quadro, muitas ocasiões com choro, com sangue, com morte. Muita gente pensou sobre isso, desde o passado até o presente. O que ocorre é que, em várias ocasiões, este pensamento não foi o mais elevado, não foi o mais alto em termos de impacto, em termos de análise daquela que era a base do direito na sociedade. Em muitas ocasiões, o que nós tivemos na história foi uma filosofia do direito que se conformou, que aceitou a ordem posta, a ordem existente. Então, ao invés de dizer que aquelas eram injustiças,
Muitos pensadores disseram assim: este quadro é justo, porque a norma falou que é assim que tem que fazer. Então mataram, tiraram um prato de comida de alguém, prenderam alguém, família se desagregou, muita gente foi calada, muita gente foi silenciada, muita gente foi tirada daquilo que era o mínimo da sua subsistência, e as pessoas disseram: é a ordem, não tem o que fazer. Muita gente ainda atribuiu esta ordem às vontades divinas. Deus quis. Se ele não quisesse, aquela pessoa não morria. Então, observe, você que me acompanha, que o pensamento filosófico sobre o direito, ele é esplendoroso e, ao mesmo tempo, ele revela facetas horríveis na sua própria construção, porque tanto algumas das suas leituras permitem avançar para além do nosso quadro atual, avançar para além dos problemas do nosso tempo, como também várias outras facetas, vários outros quadros dentro da filosofia do direito lavaram as mãos quanto às explorações, quanto às dominações, legitimaram escravidões, legitimaram sociedades altamente opressivas, legitimaram sociedades da exploração econômica, política e social. Existem muitos modos de ver a filosofia do direito. Faz já vários anos, eu tenho desenvolvido nas minhas aulas na universidade, em minhas conferências pelo Brasil, pelo exterior, em minhas falas, em minhas reflexões, tenho desenvolvido uma explicação sistemática sobre a filosofia do direito. Porque muitas vezes as pessoas tomam partido de uma visão e só explicam aquela visão. E é fundamental que quem vá conhecer a filosofia do direito de modo mais alto, de modo mais pleno, de modo mais avançado, conheça a história da filosofia do direito. E saiba que houve pensadores de uma tal visão, outros pensadores de tal outra visão, houve mais outros, então, com um terceiro caminho, outros com um quarto caminho, quinto caminho, de tal sorte que se comece a entender, que se comece a compreender que a filosofia do direito, na verdade, é constituída de uma multiplicidade de horizontes sobre o próprio direito. Então, nesta minha trajetória de reflexão, de ideias, de ensino acerca da filosofia do direito, eu tenho insistido com o fato de que não há uma filosofia do direito. Há filosofias do direito no plural. E o resultado de toda esta reflexão, de todo esse pensamento, destes anos de pesquisa, de trabalho intelectual, orientando pesquisadores e pesquisadoras na universidade, gente do Brasil, gente do exterior, e neste trabalho de escrita de ideias, eu lego a você, interessado ou interessado, deixo para cada qual esta reflexão sobre como compreender a filosofia do direito, que está consubstanciada no meu livro Filosofia do Direito, da editora Gen Atlas. Esta obra, que tem anos de publicação e tem tido um alcance, uma repercussão bastante grandes no nosso país e também no exterior, nesta obra eu busco sistematizar e explicar os eixos históricos dos pensamentos justo-filosóficos, insistindo com a ideia de que há filosofias do direito no plural e não uma só. Este caminho é central, esta estrada é fundamental para que você comece a compreender estes variados pensamentos, observando que as suas matrizes não são iguais, que seus problemas são múltiplos, que os resultados destes variados pensamentos também levam a implicações muito distintas na realidade. Existem algumas leituras filosóficas que permitiriam, desde o passado até hoje, manter alguém agrilhoado, preso, escravizado. Existem outros pensamentos libertadores, que quebram as correntes.
Meu propósito não é de ensiná-la ou ensiná-lo a tomar um caminho da filosofia do direito, este ou aquele. Caso leiam as filosofias do direito, caso observem na minha obra, estudem no meu livro Filosofia do Direito, todos esses variados caminhos, vosso coração, vossa mente, vossa ideia, tomará partido daquilo que lhe parecer mais bem apropriado, melhor para as conduções de sua própria vida ou de seu horizonte de mundo. Então, alguém vai dizer, eu não aceito que alguém esteja agrilhoado, quero pensar o direito e a sociedade para exatamente libertar os grilhões. Ou então alguém vai dizer, eu creio que as pessoas devam ser agrilhoadas porque estas não servem para viver em sociedade, só outras servem. Em geral, quem pensa assim, imagina que ele está fora do grilhão, portanto, tendo que agrilhoar os outros. E quem pensa em alteridade, muitas vezes quem pensa, inclusive, em olhar para o outro, se imaginando no lugar dele, pode até pensar, vai que injustamente alguém venha me agrilhoar. Minha resposta para a leitora e o leitor do livro de Filosofia do Direito não é para que tenham de antemão, nem que saiam com uma posição ou com outra. Minha proposta para vossa leitura é de que se possa, então, observar os variados quadrantes, observar as possibilidades de compreensão mais alta do direito na sociedade. E, então, a minha leitora e o meu leitor façam as suas escolhas, façam o seu caminho. Esta é minha caminhada, esta é a minha convocatória para que leia e leiam este livro Filosofia do Direito. Com tantas edições e com tanta aceitação aqui no Brasil, em faculdades de direito, centenas de faculdades que tomam este livro como manual, concursos em variadas carreiras jurídicas que têm este meu livro como plataforma de perguntas para os seus exames, para as suas provas. Com todo este caminho, eu proponho, então, que se conheça a filosofia do direito a partir da sua multiplicidade. Só que quero também alertar a você que me acompanha para mais uma questão. São múltiplas as filosofias do direito. São caminhos muito variados. E, às vezes, por causa disso, a estudante de filosofia do direito, ou estudante de filosofia do direito, sejam de graduação em direito, sejam de graduação em outras áreas, sejam de pós-graduação, ou seja mesmo o leitor que se interessa por compreender isto, ainda que não esteja fazendo faculdade, cursinho, que seja para uma prova ou que seja para um concurso. O leitor interessado, toda esta pessoa, quando se depara com esta multiplicidade de conhecimentos da filosofia do direito, em geral essa pessoa fica impactada e sente uma dificuldade, logo de pronto, logo de início, de dizer assim, eu não dou conta de saber toda essa gente, todos os seus livros, porque efetivamente é uma biblioteca imensa essa da filosofia do direito. Já os gregos antigos falavam de assuntos da justiça, da injustiça, do direito. Os romanos, os medievais e a Idade Média perdurou séculos, mais de milênio. Os filósofos da Idade Moderna, os filósofos da Idade Contemporânea. É muita gente. É um tempo histórico vasto. São muitos pensadores. Quando se vai a uma biblioteca de faculdade de direito e se pergunta onde estão as obras de filosofia do direito, isto vai desde Aristóteles até os pensadores de hoje. E às vezes a pessoa se sente cansada antes de começar. Exatamente por causa disso, eu desenvolvi uma forma de exposição, de reflexão e de orientação da aluna e do aluno, da leitora e do leitor, que vão começar a se deparar com o meu livro de Filosofia do Direito. Desenvolvi uma forma de exposição didática para que seja possível acumular este conhecimento de tal modo que a leitora e o leitor poderão então entender que isto aqui veio disto, mas isto aqui se opôs a isto e a isto.
Isto permitirá, toda esta caminhada de leitura do livro, permitirá fazer um quadro sistemático. E sistemático não só porque este sucede a este e continua a este. Sistemático, muitas vezes, mostrando rupturas, mostrando divergências, mas dizendo, este aqui pensa de um modo, este pensa de modo contrário. Então, eu convido você, que está lendo, que vai ler o meu livro de Filosofia do Direito, da editora Gen Atlas, a caminhar comigo por esta explicação que faço neste livro da filosofia do direito enquanto história. Este é o melhor guia para que possam entender este caminhar, estes passos da filosofia do direito, desde o início, desde o passado, começando com os gregos antigos, aqueles que muitos chamaram de pré-socráticos, foram os filósofos originários, quase 3.000 anos atrás. Eu falo deles, começando o livro, depois ensino Sócrates, Platão, Aristóteles, depois também os romanos antigos, e depois, em sequência, de modo didático, as rupturas que a Idade Média teve com este momento anterior dos antigos, depois a Idade Moderna, até chegar à Idade Contemporânea. Pois bem, quando chega a Idade Contemporânea, eu proponho, no meu livro Filosofia do Direito, um guia de reflexão muito original, muito próprio de minha leitura, que é a visão de que o pensamento contemporâneo pode ser compreendido em 3 grandes eixos, 3 caminhos, de tal modo que toda a profusão de livros, de pensadoras e pensadores que hoje há no direito e na sociedade pensando sobre o direito e a justiça, pode-se compreender todo este conjunto de pensadoras e pensadores em 3 eixos. Então, algumas e alguns têm um perfil, outros deles têm outro perfil e outros têm outro perfil. De tal modo que aqui se vê, então, um grande caminho que eu chamo de juspositivismo, que é um caminho muito típico da filosofia do direito hoje, um outro caminho que eu chamo de não juspositivismo e um outro caminho que eu chamo de caminho crítico, da crítica jusfilosófica. Com isto, será possível à leitora e ao leitor conhecer a história da filosofia do direito desde os primórdios. Portanto, fazendo aqui uma espécie de investigação erudita, com muita erudição sobre fenômenos e leituras do passado, chegando até ao presente. E quando chegar ao presente, este quadro será um quadro no qual ensinarei eixos, caminhos que possibilitam, inclusive, compreender seus contrastes, seus parâmetros próprios. Por que se pensar de um jeito hoje, eu chego a uma tal conclusão? E por que se eu pensar de outro jeito, chego a outra conclusão? E mais um jeito ainda, a mais outra conclusão. Com este panorama, com este modelo sistemático, então será possível à estudante e ao estudante de direito, à leitora e ao leitor do meu livro, ter as bases gerais de uma ampla erudição para conhecer o pensamento jurídico e também para poder pensar o tempo presente, para poder dizer, inclusive, que os discursos, as disputas, as posições, os conflitos, os interesses do nosso tempo, em geral, eles se explicam por um caminho ou outro caminho. E então será possível a quem opera o direito ou a quem vive sob o direito e, portanto, tenha interesse em compreender melhor o fenômeno jurídico e também as proposições sobre a justiça, será mais aqui apetecível a esta pessoa, estará mais apta a esta pessoa para que possa navegar e para que possa desbastar quais são os discursos da realidade, quais são as disputas que ocorrem em nosso tempo presente. Esta caminhada, que é uma caminhada que por muitos anos desenvolvi em minhas aulas na Universidade de São Paulo, em minhas conferências, em minhas intervenções filosóficas por todo o mundo, pelo Brasil, eu, nestes anos todos e com este livro,
que por muitos anos fui escrevendo como resultado deste meu pensamento, da minha reflexão, e que já há tantos anos está à disposição da leitora e do leitor do Brasil. E isto é uma espécie de compartilhar de uma caminhada que nos permitirá ter força para saber como se pensou a sociedade, a política, a economia, as questões morais, valorativas, religiosas, culturais e jurídicas no passado. E como se pensam estas mesmas questões no presente. Eu insisto com o fato de que nós não vivemos no tempo de hoje como se o mundo tivesse apenas começado agora. Temos uma história de milênios, e uma história de muitos povos, muitas culturas, muitas regiões e muitas disputas e lutas. Muita gente que perdeu, muita gente que ganhou, e não necessariamente quem ganhou foi o melhor e quem perdeu foi o pior. Então eu faço minha investigação no plano da filosofia do direito para ensinar a você sobre os melhores pensamentos que não necessariamente foram aqueles que no tempo histórico em que foram produzidos foram aceitos pela sociedade. Eu lembro, Sócrates foi morto pelos juristas, por gente do povo de Atenas. Seu pensamento era brilhante. Platão foi preso, exilado. Aristóteles foi exilado. Essa gente pensou de modo maravilhoso. E esta gente, muitas vezes no seu tempo, não foi incensada, não foi seguida pelas pessoas que preferiam pensamentos banais como estes. Ah, você morreu, tinha que morrer, era assim mesmo. Não há injustiça aqui. Se os deuses quisessem, ele não morreria, ou algo nesse sentido. Hoje, o mundo tem suas demandas. Hoje, quem for lidar com o direito, quem for trabalhar com o direito, passa pelas mesmas contradições do passado, muitas delas, e passa por muitas outras que o passado também não teve. E então, no nosso tempo, nós temos que pensar mais alto. Eu tenho uma grande esperança com esta leitora e este leitor que é você do meu livro Filosofia do Direito. Minha esperança é que nós consigamos deixar de ser apenas aquelas e aqueles que fazem o direito sem pensar, cuja resposta é: todo mundo faz assim, eu faço igual. Este é um operador no nível mais banal da vida jurídica. Minha esperança é que quem seja operador do direito, mediante estas minhas páginas de filosofia do direito, este operador possa efetivamente alcançar um grau maior de reflexão, posicionamento e vida. Esta posição pessoal que se põe mais alta, de modo mais maiúsculo, é a posição fundamental para podermos agir na sociedade, não apenas fazendo o que todas e todos fazem, ou o que a maioria faz, mas tomar a rédea da história nas mãos. E então, esta leitura para a qual eu convido você para que faça no meu livro Filosofia do Direito, esta leitura é uma leitura de erudição e história, pensamento, reflexão mais alta, desde o passado até o presente, para que hoje, no presente, você consiga pensar, aprender, avançar e consiga também escrever para o futuro mais uma página da história. Então, convido você, minha leitora e meu leitor, a avançar comigo nesta trajetória de muita reflexão, muitas ideias, muitas luzes e, ao mesmo tempo, muito combate, muita luta, muita divergência, mas também de tanta consonância, em muitas vezes, que é a história da filosofia do direito. Convido para esta caminhada comigo, uma caminhada que formará o pensamento do jurista, o pensamento do interessado em saber sobre o direito e, em especial, que formará uma mais alta, uma mais arrojada, uma mais plena caminhada de vida. Obrigado.